Drone da Globo filma Nicolas desrespeitando regra de celular na casa de Bolsonaro. O Jornal Nacional exibiu imagens capturadas por um drone mostrando justamente o que Nicolas mais teme. Ele foi flagrado desrespeitando uma ordem direta do Supremo Tribunal Federal dentro da casa de Jair Bolsonaro. Enquanto o ex-presidente cumpria prisão domiciliar e estava proibido de receber visitantes usando o celular, lá estava Nicolas, o autoproclamado defensor da moral e da ordem, mexendo no telefone bem na frente de Bolsonaro, como se a lei não valesse para ele. É importante lembrar, a decisão de Alexandre de Moraes proibia qualquer visitante de usar aparelho de comunicação. Nicolas sabia disso, e mesmo assim ignorou a regra como se estivesse acima da justiça. Meses antes, Nicolas já tinha feito uma videochamada com Bolsonaro durante uma manifestação, tentando pressionar o próprio STF. Aquela atitude, inclusive, fez Moraes endurecer as medidas contra o ex-presidente. Opa! Posso falar uma coisa para vocês, senhores? Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Ou seja, o sujeito cria uma confusão, piora a situação do próprio líder e ainda se vende como vítima de perseguição. E para piorar, essa visita registrada pelo drone aconteceu horas antes da sabotagem da tornozeleira eletrônica, o episódio que resultou na prisão imediata de Bolsonaro. Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL. Os dois conversaram sentados na área externa, nos fundos da casa. O deputado Nicolas usava o celular. Na decisão de agosto, quando decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes determinou que visitantes não poderiam usar celular. O cerco se fecha. Tudo indica que Nicolas Ferreira acabou de cavar um buraco ainda mais fundo para ele mesmo. Depois do flagrante do drone, que já deixou o nome dele no centro de mais uma confusão, agora veio a reação oficial dentro do Congresso. Erika Hilton acionou o STF contra Nicolas por descumprir a determinação que proibia o uso de celular na casa de Bolsonaro. A deputada protocolou uma notícia-crime diretamente a Alexandre de Moraes, apontando que Nicolas não apenas quebrou uma ordem judicial, como teria agido justamente na véspera da sabotagem da tornozeleira eletrônica, o ato que levou Bolsonaro à prisão. Erika foi clara. O comportamento de Nicolas pode apontar para instigação ou auxílio ao plano de evasão. E por isso ela pediu algo ainda mais sério: a busca e apreensão do celular do deputado, para impedir destruição de provas e garantir a investigação completa. Ou seja, aquilo que Nicolas tentou vender como uma simples visita, agora virou caso de Polícia Federal, STF e investigação criminal. A deputada federal Erika Hilton, do PSOL aqui de São Paulo, protocolou uma notícia-crime contra o parlamentar Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, por ele ter usado o celular durante a visita a Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Consta no documento endereçado ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que Nicolas violou as medidas cautelares determinadas pelo Supremo ao usar o aparelho enquanto conversava com o ex-presidente, que até então cumpria prisão domiciliar. A deputada cita também a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Erika Hilton associa o contato entre Nicolas e Bolsonaro aos movimentos que viriam em seguida e que terminaram com a prisão preventiva de Bolsonaro. Nicolas Ferreira disse que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita, e que por isso não existe como alegar descumprimento. O deputado bolsonarista disse ainda que em momento algum teve a intenção de descumprir alguma decisão judicial. E agora vamos falar da maior ironia dessa história toda. O Nicolas Ferreira choramingou dizendo que a Globo invadiu a privacidade dele ao filmar, de longe, com um drone, o momento em que ele usava o celular na casa do Bolsonaro. Mas todo mundo lembra muito bem do que ele próprio fez em 2023. A imagem que você está vendo aí é da época em que o Nicolas virou réu por expor uma aluna trans de apenas 14 anos. Isso mesmo, uma adolescente, filmada pelo próprio Nicolas, dentro do banheiro da escola, sem autorização, sem qualquer proteção, e depois jogada na internet para virar alvo de ataques. Ele, que agora posa de vítima. Ele que diz que teve sua privacidade violada. É o mesmo que, diante de uma criança trans, não pensou duas vezes antes de sacudir um celular na mão e destruir a privacidade dela para ganhar like e discurso de ódio. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, se tornou réu na Justiça de Minas Gerais por transfobia. Numa rede social, Nicolas Ferreira criticou a presença de uma adolescente transexual no banheiro feminino de um colégio e incentivou os pais a tirarem os filhos da escola. Na época, Nicolas era vereador em Belo Horizonte.
O Ministério Público pede a cassação dos direitos políticos dele e indenização por dano moral. Nicolas Ferreira foi o deputado federal mais votado da última eleição. Ele não quis se manifestar sobre a decisão da Justiça. E vocês lembram daquela vigília patética que eles juravam que ia gerar comoção nacional, mas que só reuniu gato pingado e meia dúzia de fanáticos? O Nicolas Ferreira apareceu tentando inflamar a base, dizendo que a eleição foi falsa. Isso mesmo. No meio de uma investigação gigante, cercado por aliados presos, proibidos de usar celular, proibidos de se reunir, proibidos até de respirar mais forte, ele resolve fazer exatamente aquilo que levou meia-direita para o banco dos réus: contestar a eleição de novo, para tentar produzir clamor popular artificial. E essa fala do Nicolas, essa tentativa explícita de reacender a fogueira golpista, precisa sim chegar ao Alexandre de Moraes. Vejam o vídeo. Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Então, assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus.